Subtítulo: Os resultados da desobediência. Conforme o Senhor continuou, Ele redirecionou minha atenção. Meu filho, quero que observe cuidadosamente o que está crescendo ao redor do poço da minha presença. A visão do poço reapareceu diante de mim. Ao examinar o poço, pude ver uma miríade de plantas, arbustos e árvores crescendo em torno de seu perímetro. De repente, ficou óbvio para mim que esse conglomerado de plantas não era para estar ali e não havia sido plantado pelo Senhor. Em certos lugares, o emaranhado de vegetação era tão espesso que o acesso ao poço era quase impossível. Eu ponderei como essas plantações passaram a existir tão perto do poço. Você vê todas essas plantas e árvores que crescem perto do poço? Ele perguntou. Existem muitas variedades de vegetações, árvores, trepadeiras e grama alta. As ervas daninhas também cresceram e as sarças e cardos tornaram o acesso a mim muito difícil, onde antes era simples. Todos esses diferentes crescimentos são o resultado da desobediência. Eles foram plantados aqui e nutridos por aqueles que experimentaram a minha revelação e então a usaram para o seu ganho pessoal. Ver Atos 20:30. Muito desse crescimento é o resultado de pessoas que receberam revelação minha. Eles têm andado nessa verdade da revelação, divulgando a multidões por meio de seu ministério e exemplo, ou por meio de sua profecia e ensino. Ungi grandemente alguns desses indivíduos e muitos fizeram milagres, sinais e maravilhas de confirmação em meu nome. Mas chegou a hora em que pararam de beber do meu poço. Eles começaram a depender do nível da verdade, da revelação e da unção que já haviam recebido. Eles foram plantados ao lado do poço. Não deveria ser assim. Eles pararam perto do meu propósito. O crescimento que você vê ao redor do poço é o resultado final da desobediência deles. Essas plantas têm certa vida, mas muitas vezes impedem o meu povo de ter uma verdadeira intimidade comigo. Eles tipificam muitos dos vários movimentos, organizações e cultos que existem hoje. Eles foram criados como resultado de revelação, mas muitos pararam de crescer. Alguns até inibem ou impedem a intimidade comigo. Meu propósito muitas vezes foi prejudicado porque aqueles que tiraram do poço da minha presença desviaram minha verdade e unção para regar seus próprios campos. Eles usaram minhas verdades para irrigar e nutrir suas próprias visões e objetivos. Seus corações se afastaram da minha presença. Em vez de buscar intimidade e comunhão contínuas comigo, eles optaram por parar no ponto da revelação e foram plantados perto do poço. Sua proximidade com o poço é enganosa. Havia verdade neles no início, mas essa verdade não está mais viva. Essa tendência foi o que motivou o desejo de Pedro de construir 3 tabernáculos no Monte da Transfiguração. Ver Mateus 17, versículos 1-8. Ele queria permanecer na verdade da revelação em vez de perceber que minha glória e presença são a verdadeira realidade.
Meu coração se entristece porque muitos têm vindo ao poço para extrair a verdade e a revelação, mas decidiram se afastar da intimidade comigo. Muitos vêm ao poço, não pela água que contém, mas pelos frutos e vegetações que o rodeiam. Eles experimentaram minha verdade com a vida de outras pessoas, mas nunca aprenderam a beber do poço para si mesmos. Eles têm certa compreensão, mas muitas vezes está poluída por causa dos motivos egoístas daqueles que comercializam minha revelação para ganho pessoal. Em vez de apontar as pessoas para o poço da minha presença, eles chamam a atenção para a revelação que receberam e se tornam a fonte da verdade. Sempre que isso acontece, meu coração se entristece. Toda a revelação é dada para liberar vida e atrair os homens a mim. Meu desejo é ter muitos filhos e filhas que entrem em comunhão comigo. Anseio que minha noiva venha a mim, não pelo que posso fazer ou revelar a ela, mas por quem eu sou. Ver Mateus 25, 1-13. Ó meu filho, não seja como tantos outros. Sua mente, vontade e emoções podem prejudicar meu fluxo e sufocar a intimidade comigo. Sua carne pode seduzi-lo a servir a interesses egoístas. Quando isso acontece, ervas daninhas e espinhos começam a crescer entre os frutos da verdade e da revelação, e minha vontade e propósito são frustrados e muitas vezes mal direcionados. Desejo pureza, não mistura. Não se contente com a vida perto do poço da minha presença. Em vez disso, chegue perto e participe dele. Escolha-me, filho, acima de tudo. Subtítulo: Sua palavra trovejou. O Senhor foi implacável, insistindo na pureza de motivos na vida daqueles que o buscam. Quando existe uma comunhão pura e desimpedida, e seu motivo é simplesmente estar comigo, então o que é produzido em sua vida é como a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Ver Apocalipse 22:2. A verdade que você recebe em minha presença produz vida. As palavras espirituais de revelação que são faladas fora do lugar de intimidade e comunhão comigo têm o poder de curar nações, culturas, tribos e povos inteiros. Eles trazem cura e libertação para aqueles que o ouvem e os recebem. Elas quebram e rompem cadeias de escravidão e pecado. Elas são afiadas e poderosas, vivas e ativas. Ver Hebreus 4:12. O discurso do Senhor se aprofundou em uma ressonância pulsante da autoridade divina onipotente, à medida que ele continuava a explicar suas intenções. Estou me preparando para divulgar a minha palavra às nações. Isso virá das profundezas da minha presença. Vai trovejar pela terra. As portas das prisões serão abertas. Nações vão tremer. Assim como Moisés falou da minha presença, com minha autoridade, e o Egito vacilou sob o meu poder e julgamento, estou liberando um novo som na terra. Minha palavra jorrará dos meus apóstolos e profetas que vieram ao poço da minha presença. Eles passaram um tempo comigo. Eles escolheram se afastar de suas atividades normais
e cuidados mundanos. Eles cessaram a vida da igreja como sempre e buscaram minha face. Eles se reuniram no poço da revelação para remover a pedra que cobriu sua entrada e impediu minha igreja de receber a minha palavra. Ver Gênesis 29, 8. Não apenas minhas ovelhas serão regadas, mas o propósito final da minha criação será cumprido. Minha palavra cumprirá o que eu a mando fazer. Ver Isaías 55, 11. As forças de suas palavras abalou todo o meu corpo. Não há dúvida de que ele estava se preparando para lançar uma revelação poderosa de seu propósito final e cataclísmico na Terra. Subtítulo: Conhecimento ou intimidade? O silêncio se espalhou sobre ele. Um silêncio profundo e taciturno que, embora inaudível ao ouvido humano, parecia ensurdecedor no espírito. Queria dizer algo, mas não ousei, sabendo que seria totalmente inapropriado. Gradualmente, o silêncio austero se dissolveu em uma ternura pacífica e suavizante que o envolveu, como o manto de um noivo se preparando para encontrar sua noiva. Ele tinha mais a dizer à sua igreja. Não permita que sua alma e espírito sejam poluídos pelas distrações deste mundo, disse ele com amor. Não deixe que os desejos da carne o tentem a se acomodar no nível atual de revelação que você recebeu. Meu desejo é que você e outros a quem chamei sejam canais abertos pelos quais a minha verdade possa fluir. Abra seu coração para mim. Não é uma questão de você ser útil para mim. É uma questão de quanto você é submisso, obediente e íntimo comigo. No jardim, Adão e Eva caminharam comigo. Tivemos comunhão e nossas caminhadas juntos no frescor do dia me deram uma grande alegria. Mas eles escolheram o conhecimento ao invés da intimidade. Então veio Enoque. Ele foi um dos poucos que escolheu a intimidade ao invés do conhecimento. Seu coração era puro. Noé também estava perto de mim em uma época em que os corações de todos os homens eram corrompidos. Moisés, meu servo, me escolheu em sua fraqueza. Ver Êxodo 33, versículos 12 ao 15. Elias era alguém que desejava comunhão comigo e sabia beber do poço da minha presença. Como Moisés, ele não queria continuar na vida se eu não o acompanhasse. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram comigo. Seu relacionamento comigo os qualificou para estar lá. A glória da minha presença e o brilho da intimidade comigo foram o clamor de seu coração. Eles representavam a lei e os profetas, os quais falam de proximidade comigo. A lei leva a mim e a unção profética atrai a humanidade a mim. Você vê que a revelação do poço da minha presença tem o objetivo de atrair toda a humanidade a mim? A obra do Espírito Santo é me revelar. É por isso que você deve vir à minha presença de espírito a espírito.
Aqueles a quem mais uso entendem estas verdades simples. Dê-me seu coração e sua devoção. Dê-me sua atenção e seus ouvidos. Subtítulo: Sejamos amantes e amigos. A eternidade nos espera. Até mesmo os anjos desejam, mas não podem ter o que apenas minha noiva e eu teremos. A essa altura, eu já havia formado uma imagem dele enquanto falava comigo. Parecia que seus braços estavam levantados e estendidos em um gesto de aceno enquanto ele falava. Você deve escolher se será como aqueles que vêm apenas em busca da verdade e revelação, ou como aqueles que vêm principalmente para estar comigo. Se você me escolher, então, de fato, a verdade doadora de vida, o poder salvador de almas, o poder dunamis, serão liberados quando você tirar do poço da minha presença. É da doce comunhão no poço da minha presença que a vida flui. A verdade o liberta e a minha presença lhe dá vida. Somente quando você permanece em mim, você tem vida. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Escolha vida. Ele suspirou, fez uma pausa novamente e sussurrou um apelo final. Escolha a intimidade comigo. Sua voz suavizou a um nível quase inaudível. Cada palavra estava grávida de sentimento. A intensidade de seu olhar me prendeu totalmente. Seus olhos estavam cheios de saudade. Eles cintilavam com a umidade e uma única lágrima desceu por sua bochecha direita e caiu sobre o seu manto. Um sinal de seu desejo apaixonado por intimidade com sua noiva. Subtítulo: Uma visão do Espírito. Fiquei tão comovido com o profundo desejo do Senhor por intimidade com sua noiva que demorei vários minutos antes que eu pudesse recuperar minha compostura. Minhas emoções foram perdidas e tudo dentro de mim clamava por intimidade com ele. Depois de vários minutos, a intensidade de suas palavras diminuíram. Senti que havia mais coisas que ele queria me ensinar, então me sentei diante dele, esperando silenciosamente. De repente, uma cena deslumbrante apareceu e eu estava sentado em um cavalo a galope, cavalgando ao longo de uma praia oceânica sob o sol brilhante. O lindo garanhão branco que eu cavalgava não tinha sela ou freio. Seus músculos flexionaram sem esforço e ondularam com grande força. A liberdade irrestrita permeou cada fibra de seu ser. Eu tive uma sensação de poder, entusiasmo e aventura.
A água espirrou em torno de nós, enquanto o corcel majestoso galopava adiante através das ondas rasas, seus cascos lançando respingos de névoa colorida do arco-íris em todas as direções. A liberdade do cavalo para correr à vontade me deixou tremendo no início, mas logo percebi que estava seguro e podia confiar que o cavalo me levaria para onde ele quisesse, sem me machucar. Estávamos cobrindo grandes espaços de distância em apenas alguns segundos. Eu estava sendo transportado de um lugar para o outro rapidamente e sessões inteiras de praia foram percorridas em um instante. Então o Senhor falou. Subtítulo: Deixa ir. O cavalo branco representa o meu espírito. Você deve confiar no meu espírito para levá-lo aonde eu quero levá-lo. Não há rédeas, porque, se houvesse, você tentaria guiar. Você deve confiar no espírito. Você precisa ser abandonado a mim e confiar em mim. Você sempre sentiu a necessidade de estar no controle. Estou chamando você para liberar o controle para mim. Aqueles que se rendem ao meu espírito andam em uma unção que os permite viver sem manipular as circunstâncias e liderar sem controlar outras pessoas. Eles são guiados pelo Espírito. A verdadeira autoridade espiritual flui da submissão e obediência a mim. Quando você toma as rédeas, coloca o controle em suas mãos e sua mente e carne assume o controle. Quando eu estou no controle, seus pensamentos e ações são inspirados e agraciados por mim. Subtítulo: Explorando o novo território espiritual. Os diferentes locais ao longo da praia são as situações da vida em que você se encontra. Desejo levá-lo a novos lugares e apresentá-lo a coisas novas. Minha vontade é quebrar a tendência que você tem de se sentir confortável e habitar no que lhe é familiar. Se você se render ao meu espírito, então se moverá com facilidade e segurança para as novas situações e experiências que planejei para você. Eu quero libertar você. Onde está o meu espírito? A liberdade. Ver 2 Coríntios 3,17. Você deve permitir que eu lhe dê a capacidade de enfocar múltiplos. Eu sou Deus. Mas quando você procura controlar as rédeas, você limita sua capacidade de abraçar uma dimensão maior da minha revelação. Confie em mim. Confie no meu espírito. Cada dia trará novas oportunidades e novos ambientes da minha revelação. Observei a visão se desenrolar diante dos meus olhos como se fosse um filme de suspense. Eu não sabia o que esperar, mas certamente estava curtindo o passeio. Eu não tinha controle sobre o que aconteceria a seguir. De repente, o garanhão branco em que eu cavalgava virou para o interior, para longe da praia de areia branca.
O rugido das ondas diminuíram enquanto ele galopava por uma trilha estreita que conduzia a densos bosques de pinheiros. Ouvi o Senhor dizer: haverá coisas em que os levarei a explorar o interior a fim de descobrir novos territórios de verdade e revelação. Não se apegue à terra pela qual você passa. Fique no cavalo do meu espírito, porque há muitos lugares de revelação e experiência pelos quais eu o guiarei. Ver Salmos 32, versículo 8 e Atos 8, versículo 29 e Atos 16, versículos 6 e 7. Romanos 8, 14. Pode haver momentos em que passaremos por um local de exploração no espírito, e então o deixaremos apenas para retornar mais tarde com novos insights para explorá-lo ainda mais. Este é o método que uso para ensinar meus servos e instruí-los em meus caminhos. Deixe meu Espírito Santo te ensinar. Veja João 14, versículo 16 e João 16, versículo 13. Permita que ele o conduza aonde eu instruí para levá-lo. Existem muitas coisas que você deve aprender. E se você assumir o controle e tentar guiar, perderá os caminhos da revelação que ordenei para você. Isso fará com que você perca um tempo precioso. Você terá que voltar atrás para compensar sua falta de compreensão, porque você perdeu o caminho. Subtítulo: Embebido em revelação. Eu os atrairei pelo meu Espírito para o poço da minha presença. Meu Espírito Santo irá direcioná-lo ao nível da verdade da revelação que será dada a você em qualquer dia específico ou em uma determinada época. Permita-se mergulhar nas profundezas espirituais a que o meu Espírito o leva. Fique saturado com as imagens, sons, cheiros e palavras daquele ambiente. Beba profundamente da água da revelação naquele ambiente. É assim que eu instruo meus servos. Eu os chamo pelo meu Espírito para o poço da minha presença. Dirijo-os ao nível de revelação do qual gostaria que bebessem. Não cabe a você decidir que profundidade tirar. Às vezes, gostaria que você desenhasse do mesmo nível no poço por muitos dias. Você deve beber profundamente da revelação que recebe desse nível. Deixe-o preencher sua alma e espírito. Deixe transbordar seu vaso. Esteja tão cheio a ponto de mergulhar na verdade da minha revelação. Deixe todo o seu ser saturado pela glória da minha revelação. Ao fazer isso, você se tornará a verdade da revelação. Meu propósito é que você se torne a verdade, não apenas para saber ou ter a verdade. A palavra da revelação deve se tornar carne. Bem-aventurado aquele que ouve e faz as coisas que revelo pelo meu Espírito. Ver Mateus 7, versículos 24 ao 27. Estar na minha presença irá transformá-lo. Subtítulo: O poço e o rio.
Os mistérios da criação, da vida e da eternidade contidos no poço da minha presença não estão estagnados e imóveis. Meu poço é um lugar que dá acesso a um poderoso rio espiritual. Este rio corre invisível, mas aqueles que têm olhos e visão espiritual sabem que ele existe. É o rio da minha revelação e presença profética. É o lugar de intimidade comigo. Não foi no poço de Jacó que falei com a mulher samaritana sobre a existência de uma fonte oculta de água viva? Ver João 4, versículos 1 ao 26. Eu disse à mulher que eu conhecia a fonte, desta verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Eu disse que todos os que bebem dessa fonte nunca teriam sede. Incentivei a mulher a me pedir essa água viva. Eu os convido a me pedir água viva do poço da intimidade comigo. O poço da minha presença é o lugar de acesso ao meu grande rio de água viva. É por isso que eu disse que se você beber do meu espírito, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Assim que começar a beber dessa fonte, você se tornará um canal pelo qual minha água viva pode fluir para outras pessoas. Esta fonte é a verdadeira fonte da vida. Subtítulo: Tempos de descanso no Espírito. A visão continuou a se desdobrar enquanto o Senhor narrava cada cena. O jovem garanhão diminuía a velocidade periodicamente para um passeio e parava para beber ou pastar contente. Fui forçado a sentar pacientemente em cima dele e esperar até que ele decidisse seguir em frente. O Senhor disse: há ocasiões em que meu espírito o levará a um lugar de descanso. Não se preocupe, descanse em mim e aprenda a confiar na direção do meu espírito. Há épocas de progresso mais lento e até mesmo completa quietude em mim. Isso foi um alívio bem-vindo. Eu sabia que haveria tanto para aprender e processar que momentos de descanso e reflexões seriam muito importantes. Subtítulo: A escolha ainda permanece. A visão enfraqueceu e eu me sentei silenciosamente em meu escritório, refletindo sobre as palavras do Senhor. As coisas realmente não mudaram muito desde o jardim do Éden, pensei. Adão e Eva tiveram que escolher entre a comunhão com Deus ou o conhecimento do bem e do mal. A opção para os cristãos contemporâneos é a intimidade com Deus ou o conhecimento. De qual árvore devemos comer? Eu me perguntei. As opções permanecem as mesmas? Devo ceder à direção do Espírito Santo e abrir mão das rédeas do controle ou devo determinar meu próprio curso de vida? Todas as minhas dúvidas eram redundantes. A resposta era óbvia. O que poderia ser mais valioso do que a intimidade com Ele?
Mesmo o conhecimento do bem não pode ser comparado a estar em sua presença. Uma audiência com Ele requer um coração puro, eu reconheci. Ver Salmos 24, versículos 3 e 4. Não ouso me aproximar presunçosamente de sua santa presença, sem um cuidadoso autoexame. Eu tinha sido avisado de que o Espírito Santo guarda o caminho para a sua presença. Mas a palavra do Senhor está disponível para lavar e limpar meu coração e me preparar para entrar em sua presença. Assegurei-me. Preciso ter o cuidado de me lavar na pia de sua palavra antes de me aproximar de sua presença sagrada. Ver Efésios 5:26. Profundo amor e reverência encheram meu coração quando inclinei minha cabeça e comecei a orar. Você é a pessoa mais importante em minha vida, ó meu Senhor. Eu disse com genuína sinceridade. De todo o meu coração eu digo, eu te amo. A sua comunhão é doce e a sua companhia é incomparável. Tudo o mais empalidece à luz da sua presença. Eu realmente desejo beber do teu poço. Atraia-me para as profundezas da tua presença, Senhor. Nenhuma outra fonte me satisfará. Ah, Senhor, eu te escolho acima de tudo. Eu escolho a intimidade. Aleluia. Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém.